Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. Você pode ir a outros endereços, Paulo Roberto Maciel no YouTube, Facebook, blog. E eu faço essa transmissão para seguir o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 16 de novembro de 2024, sábado, na 32ª semana do tempo comum, no ano B, onde se enfatiza mais, pelo menos na liturgia dominical, o Evangelho de São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando com este lenço aqui. E na missa temos o seguinte rito: missa à escolha ou memória facultativa com a cor branca, em homenagem a Santa Margarida da Escócia, rainha. Então pode ter essa memória facultativa ou ainda mais uma memória em homenagem a Santa Gertrudes, virgem. Ok? Podem ser feitas estas memórias. Ou então a missa comum. Ok? Então é a informação da igreja para vocês. Eu sou leitor, animador da Igreja Católica Apostólica Romana e tercista. Vamos às leituras então? Primeira leitura do dia 16 de novembro de 2024, sábado. Leitura da terceira carta de São João, capítulo 1, versículos do 5º ao 8º. Caríssimo Gaio, é muito leal o teu proceder, agindo assim com teus irmãos, ainda que estrangeiros. Eles deram testemunho da tua caridade diante da igreja. Farás bem em provê-los para a viagem de um modo digno de Deus. Pois, por amor do nome, eles empreenderam a viagem sem aceitar nada da parte dos pagãos. A nós, portanto, cabe acolhê-los. Para sermos cooperadores da verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, é o 111 na Bíblia Vulgata ou 112 na Bíblia de Jerusalém. Versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, refrão, versículo 1. Feliz aquele que respeita o Senhor. Repitamos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Haverá glória e riqueza em sua casa, e permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem caridoso e prestativo que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Feliz aquele que respeita o Senhor. Repitamos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São Lucas, capítulo 18, versículos do 1º ao 8º. Aclamação agora. Aleluia, 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 aleluia. Pelo Evangelho, o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos.
Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão. Vamos ao livro Deus Conosco, primeiramente. Vamos saber o que está escrito aqui. A fé nos coloca numa relação amorosa com Deus e de obediência à sua palavra. O exemplo da viúva que insiste com o juiz iníquo, o juiz injusto, para que resolva a sua situação, mostra-nos a necessidade de sermos perseverantes na oração, na caridade e justiça. O Senhor nos chama a estar perto do seu Filho, o justo juiz. O Senhor tem paciência para conosco e nos dará a sua misericórdia. Como a viúva não desanimou com a demora do juiz, nós também não devemos desanimar quando Deus parece tardar em atender nossos pedidos. Se sabemos que precisamos, devemos continuar pedindo, certos de que Deus sabe mais do que nós quando é hora de nos atender. Continuar pedindo sem pressa é sinal de confiança. Deus fará o melhor para nós, mesmo que não faça o que pedimos. Deus não se faz surdo à voz que clama seu socorro, mas não tira a parte que devemos assumir com responsabilidade para que se realize sua justiça. Sua justiça é transparente e simples. Vamos agora a outra reflexão que está no livro Dia a Dia com o Evangelho. Diz o seguinte: Jesus nos apresenta um ensinamento sobre a oração e um sério questionamento sobre a qualidade da nossa fé. Antes de tudo, Jesus garante que o Pai Celeste está disposto a atender às súplicas de seus filhos, desde que as façam com persistência, com perseverança. O juiz malvado, injusto, não temente a Deus, pagão, acaba por atender a pobre viúva que tanto insistia, mas atendeu para se ver livre dela. Se o juiz, sem escrúpulo, foi capaz de atender a mulher, com maior razão, o Pai misericordioso atenderá a quem o invocar com fé e perseverança. A justiça de Deus é transparente, imediata, simples. Resta saber se as pessoas têm fé suficiente para dialogar com Deus e esperar que Ele as atenda. Muitas vezes não obtemos o que pedimos porque nos limitamos a pedir coisas mais do que pedir a nossa conversão ao projeto do reino de Deus, que é a prática da justiça. Mais uma reflexão está no livro A Palavra e Vida. Vejamos o que está escrito aqui sobre Lucas, capítulo 18, versículos do 1º ao 8º. Jesus contou aos discípulos como precisavam orar sempre sem desânimo. E está claríssimo que quando aqui se fala de orar, significa pedir. A oração de petição foi às vezes desprezada.
como se não fosse verdadeira oração, por isso a deixaram de lado. Porém, a verdade é que os necessitados, os pobres, sabem muito bem que a única esperança que têm é pedir àquele que pode e tem mais que eles. Por isso os pobres dirigem-se a Deus, colocam nele sua esperança, acendem velas e rezam rosários intermináveis. Assim é o testemunho vivo de uma fé fundada verdadeiramente na rocha, em Deus. Agora vamos aos santos do dia. Santa Gertrudes é santa do dia 16 de novembro. Foi virgem e faleceu em 1302. Foi religiosa do mosteiro cisterciense de Helfta, na Alemanha. Teve experiências místicas sobre o mistério da encarnação, o Sagrado Coração e a Eucaristia. De acordo com o site da Arquidiocese de Cascavel, Paraná, pesquisando no endereço eletrônico AC Digital, com outras fontes, acredito eu, em 16 de novembro é celebrada a festa de Santa Gertrudes, vidente do Sagrado Coração de Jesus e considerada a padroeira das pessoas místicas. Ela nasceu em 6 de janeiro de 1256, na Alemanha. Aos 5 anos, foi enviada para estudar no mosteiro beneditino de Helfta, onde sua irmã, Santa Matilde, foi abadesa e sua professora também. Com o tempo, tomou o hábito e se tornou amiga de Santa Matilde de Hackeborn, que também tinha uma devoção especial ao coração de Jesus. Muitos séculos antes de Cristo aparecer a Santa Margarida Maria Alacoque, Santa Gertrudes teve experiências místicas do Sagrado Coração de Jesus. A Igreja chama de místicas as pessoas que se dedicam a lidar diretamente com Deus por meio de orações fervorosas e recebem do Senhor mensagens e revelações. Em sua vida cotidiana, a santa praticava a comunhão frequente e tinha muita devoção a São José. Conta-se que em 2 visões diferentes, reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus e ouviu as batidas de seu coração. Em uma ocasião, a santa perguntou ao apóstolo São João, que recostou sua cabeça junto ao coração do Senhor na última ceia, por que não tinha escrito nada sobre o coração de Jesus. O evangelista lhe explicou que a revelação do Sagrado Coração estava reservada para tempos posteriores, quando o mundo, na frieza, necessitaria ser reavivado no amor. São atribuídos a Santa Gertrudes 5 livros que formam o arauto da amorosa bondade de Deus, que são comumente chamados de Revelações de Santa Gertrudes. O primeiro foi escrito por amigos íntimos da santa, o segundo ela mesma fez, e os demais foram compostos com sua direção. Neles, fala de suas experiências místicas e ensina que a adversidade é a aliança espiritual que sela os esponsais com Deus. Também são atribuídas a ela orações do século XVII, embora não sejam dela. Santa Gertrudes padeceu por 10 anos penosas enfermidades e partiu para a casa do pai em 17 de novembro de 1301 ou 1302. Clemente XII, o Papa, mandou que sua festa fosse celebrada em toda a Igreja Católica. Santa do dia 16 de novembro, Santa Margarida da Escócia. Foi rainha e viúva. Natural da Hungria, tornou-se rainha da Escócia aos 24 anos. Morreu em Edimburgo, no ano de 1093. De acordo com o site do Vaticano, Margarida nasceu em 1045 na Hungria, onde o seu pai Eduardo, herdeiro do trono de Edmundo II da Inglaterra, se encontrava exilado após a tomada
de posse do seu reino pelo rei da Dinamarca, Knut. As origens de sua mãe, Ágata, são incertas. Sabe-se, porém, que Margarida era a segunda de 3 filhos. Ainda criança, após a morte do rei Canuto, seu pai decidiu voltar para a Inglaterra, onde faleceu logo depois da chegada do normando William, o Conquistador. Assim, Ágata foi obrigada a se refugiar em outro lugar com os filhos. Encontrou refúgio na Escócia, na corte de Malcolm III. Viúvo e pai de um filho, apaixonou-se pela bela e inteligente Margarida, educada na fé católica. Ele pediu a sua mão em 1070. Aos 24 anos, Margarida tornou-se então rainha da Escócia. A vida de corte era enriquecida com práticas piedosas e orações diárias. O casal real foi agraciado com 8 filhos, 6 meninos e 2 meninas. Deve-se a Margarida a introdução do feudalismo em terras escocesas sob o modelo inglês e a criação de um parlamento. As portas do castelo estavam sempre abertas para ajudar pobres e enfermos, para os quais a soberana mandou construir asilos e hospedarias. Com Margarida, os cultos das igrejas locais foram uniformizados e conformados com os da Igreja de Roma. A rainha determinou que o jejum da quaresma fosse respeitado e a Páscoa celebrada no mesmo dia. Recomendou a confissão frequente e a abstenção do trabalho aos domingos, difundiu a educação religiosa e incentivou a construção de igrejas, mosteiros, capelas e escolas. Graças a ela, os monges beneditinos fundaram mosteiros na Escócia. As antigas abadias voltaram ao seu esplendor e foram construídos abrigos para os peregrinos. No castelo, Margarida bordava paramentos sagrados e decorava livros, além de entreter o esposo com leituras espirituais. Ela adoeceu em 1093, quando o esposo e o filho mais velho tiveram que pegar em armas contra Guilherme o Vermelho, que invadira a Escócia. Ambos morreram em 13 de novembro na Batalha de Alnwick. É famosa a oração da rainha na ocasião. Deus Todo-Poderoso, agradeço-vos por ter me dado tão grande aflição nos últimos momentos da minha vida. Espero que, por vossa misericórdia, possa servir para purificar os meus pecados. Margarida faleceu em 16 de novembro de 1093, no castelo de Edimburgo. Foi canonizada em 1250 pelo Papa Inocêncio IV, pelo seu exemplo de vida, fidelidade à Igreja e caridade para com o próximo. O lugar de culto mais antigo a ela dedicado é a Capela de Santa Margarida, no castelo de Edimburgo. Santo do dia 16 de novembro, Santo Euquério de Lyon foi bispo. Faleceu em 449, retirou-se para levar vida ascética numa ilha próxima a Lérins, na França, e foi eleito bispo de Lyon. Escreveu a história de numerosos mártires. Santo do dia 16 de novembro, Santo Otemaro. Então, vamos ver aqui o nome dele. Santo Otemaro Abade, faleceu em 759. Na Suíça, construiu um pequeno hospital para leprosos e um mosteiro sob a regra beneditina. Santo do dia 16 de novembro, Santo Edmundo Rir, bispo, faleceu em 1240. Foi arcebispo de Cantuária, na Inglaterra. Edmundo Rir foi exilado por defender os direitos da igreja e viveu santamente entre os monges cistercienses em Pontigny, na França. Santa do dia 16 de novembro, Santa Inês Virgem, faleceu em 1253. Seguiu as pegadas de sua irmã, Santa Clara, e abraçou de todo o coração a vida de pobreza franciscana. De acordo com o site do Vaticano, Inês, irmã mais nova de Santa Clara de Assis, seguiu seu exemplo entrando para o convento de São Damião. Viveu sempre na máxima observância da regra franciscana, como sua irmã recomendava. Fundou o segundo convento das Clarissas em Florença em 1219, onde viveu até a sua morte em 1253.
Em outro site, acrescenta-se que ela nasceu com o nome de Catarina e fugiu da casa dos pais ricos a fim de se consagrar a Cristo juntamente com a irmã Clara. A família enviou cavaleiros para levá-la de volta para o lar. Os homens conseguiram entrar no claustro, mas Catarina resistiu até que foi liberada. Santo do dia 16 de novembro, Beato Eduardo Osbaldeston, presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote e mártir. Faleceu em 1594. Eduardo Osbaldeston foi sacerdote de Yorkshire, na Inglaterra. Foi executado durante o reinado de Isabel I por exercer o seu ministério. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas diariamente, ele respondeu essa dúvida minha. Quando oramos, o que Deus faz? Ele pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, afinal de contas é o nosso divino Pai Celestial. É o onisciente, sabe tudo, é o Criador do universo. Então respeite a resposta de Deus Pai. Até na Terra, nosso Pai físico nos dá um não de vez em quando vê que é o melhor para o filho. E agora eu clamo do aramaico Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Olha, viveremos por todos os séculos dos séculos, tendo a visão beatífica de Deus. Teremos corpos glorificados, transformados, transfigurados na volta de Cristo. Não sabemos a data, ninguém sabe. Ele pode voltar a qualquer momento, quando lhe aprouver. Por isso temos que estar preparados. Eu quero a vida eterna, e você? São Paulo diz que o sofrimento de agora, a tribulação de agora que passamos pela terra, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, que formos salvos. Para ser salvo, acredite em Jesus como Deus, o Deus do amor infinito, que humanou-se, encarnou-se por nós. Morreu na cruz por nós. Mas não só morreu, ele venceu a morte, ressuscitou, ascendeu ao céu, está à direita do divino Pai Celestial, como nosso sumo sacerdote eterno, nosso mediador, nosso irmão primogênito no céu. Ele é as primícias dos que subiram ao céu. Pois é, creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados e nos encontraremos no juízo final, na volta de Jesus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. E me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel ou repórterpaulomaciel.blogspot.com ou ainda @Paulo Roberto Maciel 6/. E mais uma possibilidade, Paulo Roberto Maciel 7919. Olha, no YouTube tem mais de 10.000 vídeos à sua disposição para usar com responsabilidade.